pele, aliás, pelos de cabra, pele de cordeiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. A gente vai ver que tudo isso tem pedras de ônix, pedra de engaste para o estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio. Eita glória, Deus! Que riqueza, né? Deus disse, faz que eu vou lá. Agora eu quero tudo isso. Faz isso. Detalhes. Quanto tempo passou para fazer, doutor Lu? Sabe dizer? Eu acho que foi numa faixa de mais ou menos uns 6 a 7 meses. Foi mesmo. Foi. Foi até rápido. Agora foi muita gente. Foi muita tudo gente. isso. Rápido. Mas você sabe por quê? Eu pensei que era fosse todo anos. mundo fazendo. Porque a quantidade de Era a pessoas multidão de pessoas e cada um tinha uma sua missão. missão. Sob a coordenação, para eu dizer a você, Luciano. Que bênção, Sob né? a coordenação, certo? De Bezalel e Aioliabe. Então, os mestres de obra, ele escolheu, porque os caras já tinham uma... Eles eram os... Digamos que se fosse aqui, quem seria a coordenadora disso aqui? Quem seria o coordenador desse tabernáculo aqui agora, que Deus pedisse para fazer? Quem era? Quem eu ia chamar? Quem era? Vou fechar os olhos, contar para a primeira que eu vi na frente. Eu acho que ela seria a coordenadora. Ela seria a coordenadora. Gi, pega A Oliabe. entendeu? Nem Oliabe, você seria Bezalel. Porque Oliabe foi secretário de Bezalel. É verdade. Viu? Você está entendendo? Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farei. Ora, se Deus se interessou por cada pedacinho, como é que o cristão hoje, certo, não se interessa? Como é que a igreja não se interessa por esses detalhes? Pelos detalhes. É tipo de Cristo, né? Isso tudo aqui é Jesus Cristo, tudo. Não falou nem nisso, Jesus. Entendeu? Então é esse o interesse de se estudar o tabernáculo e de se conhecer a palavra. Do tabernáculo, nós vamos sair para uma coisa muito mais profunda. E essa coisa profunda é que muitas vezes o diabo não quer que ninguém saiba, certo? Qual a nossa origem? Qual a nossa identidade? De onde a gente vem? Será que a gente começou em Roma? Será que a gente pegou em Mateus o Cristo romano? Romanizado? Não. A gente está aqui. Por incrível que pareça, a gente está nessas pedras que está na estola sacerdotal. A gente está aqui dentro do tabernáculo. É tremendo, né? Então é isso que Deus, que o diabo não quer que a gente passe. É isso que o diabo faz de tudo para que não se fale. E eu notei exatamente isso. Porque, graças a Deus, Lu, nos estudos dela, viu o rabino Marcelo dizendo, gente, Deus quer qualidade. Deus não está incomodado com a quantidade. Verdade. Mas Ele quer uma qualidade, porque a porta é estreita. Então, quem tem essa revelação, vai em frente, gente. Vai em frente, lute, bata. Às vezes apanha, mas se levanta e continua andando. Aleluia. Então é exatamente isso. Aí vem todos os detalhes que a gente vai lendo aos poucos. O propiciatório, a arca da aliança, a mesa, o candelabro, etc, etc. A próxima aula nós vamos começar no lugar santo e vamos começar pelo candelabro. Vocês vão ver glória que riqueza. É tudo muito lindo. Que riqueza de Cristo é aquele candelabro. Eita, aleluia, glória. E tem mais. E com coisas para o futuro, certo? Profecias para o futuro. Sombras do o futuro. candelabro que foi feito, que Deus mandou fazer aqui. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É verdade. Certo? Então, entramos no Santo dos Santos. Dentro do quarto, cada detalhe das mobílias era de ouro. Quais as mobílias no lugar santo? Três mobílias lá. Um castiçal de ouro puro, que é o candelabro, ou o menorá. Qual o número daí do versículo? Não, aqui eu não estou lendo mais não. Tô lendo, eu vou ler quando eu for falar de cada deles. Eu estou fazendo um apanhado geral para depois começar a falar de cada um deles, sabe? Um castiçal de ouro puro à esquerda. Veja bem que quem entra, à esquerda de quem entra. Está aqui, o candelabro. À esquerda de quem entra, certo? A mesa dos pães da preposição, que está tão bonito, dá vontade de comer esses pãezinhos aí, certo? Os pães da preposição do lado direito. 12 pães, Na né? mesinha. E lá ao fundo, perto da cortina do véu, nós encontramos o... Arca da Aliança. Não. Aqui ainda.
É, o altar do incensário, na parte de trás, antes do véu de ouro puro. Aqui só tinha ouro. Deus do céu. Tinha madeira de acácia e ouro, sabe? Entendeu? Onde a gente vai morar, eu acho que é só ouro brilhante. Mas diz que é ouro, a cidade é de ouro toda. Tem nem lâmpada que nem precisa. Veremos que tudo isso que havia no tabernáculo aponta para a figura de Oh, Jesus. glória a Deus. Como já vimos na porta, no altar do holocausto e na pia de bronze. Quem já veio estudando viu que a gente só falou de Cristo. Eu não vi isso aí. Depois a gente avisa pra você. Depois a gente avisa quando Eu tiver mando lá. vídeo. Com Lilita lá, a gente vai revisar. Tá certo? lá. Tem um Tá vídeo. lá, meu filho. Só que eu ia falar sobre isso aqui, mas de repente me veio, certo? Que por que não falar da cobertura das cortinas? É, tremendo. Nós estamos vendo aqui cortinas. E ela frisou, bem enfatizou, Isso. 4 cortinas. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira só era vista quem entrava no tabernáculo. Por dentro. Ou seja, só os sacerdotes vinham. Peraí, essas cortinas eram dentro? Não, em cima. Mas ela cortou aqui, porque esse aqui é um corte, né? Só Aqui quatro as cortinas que tecidos. cobriam. 4 tecidos. 4 tecidos, certo? Ou seja, 4 empanadas. Empanada para cobrir assim a tenda, eram 4 empanadas. 1, 2, 3, 4, certo? Então eram 4 empanadas, certo? Em cima do tabernáculo. É porque ela deixou com detalhes para a gente ver as 4. Uma, a interna, a segunda, a terceira, preste bem atenção, a terceira e a quarta. Cor A de terceira sangue. tem que ser vermelha, né? Cor de Vermelho. sangue. É, certo? Veja bem. Se alguém estivesse no santo lugar, que seriam na época os sacerdotes levitas, certo? Ou no santo dos santos, e olhasse para cima, veria uma bela cortina em 4 cores com querubins. Nessas cortinas tinham os querubins. Agora veja que coisa interessante. Para se olhar para essa cortina interna, a pessoa tem que estar no lugar santo ou no santo dos santos. Ou seja, quem estava ali no átrio, quem permanece no átrio na igreja, não consegue enxergar a cortina, a primeira cortina que O teto, cobre o isso. tabernáculo. Precisa ser, porque a palavra diz que nós somos feitos servos sacerdotes. Então nós, como Aleluia. sacerdotes, temos o direito, e Deus nos dá o poder de visualizar essa primeira cortina, certo? Entendeu? É isso que a gente tem que entender, certo? Então, você veria uma bela cortina em 4 cores com querubins. As cortinas estavam uma sobre a outra. Por isso, só se veria o que estava por baixo, que media mais ou menos cerca de 18 metros por 11. Brinca. Era maior do que, evidentemente maior do que todo o tabernáculo propriamente dito, né? Todo o tabernáculo, certo? Ela media mais ou menos 18 metros, porque não é 15 metros, ela tinha 18 por 5, Isso. ela tinha de um lado a outro, ela tinha 11, 11. certo? 11 e 20 mais ou menos, né? Isso eu fiz quando eu transformei, porque ela fala em, como é aquela, a medida 4,5, que é 45 centímetros, o côvado. Côvados. Porque um côvado é 45 centímetros. Isso. Tá bem? Eu fiz Meio essa braço. transformação. É. Acima desta cortina, pousava essa segunda cortina, certo? Feita de pelo, essa segunda cortina era feita de pelo de cabra. Consequentemente, ela era, como ela colocou aqui, Branca. Branco. É a cabrinha mesmo. é branca. Pura. Então, ela era branca, branco Beleza. puro. Medindo já um pouco maior. Porque a primeira tapava só o teto, parte do teto. Ela não vinha até embaixo. Media 19,80 metros, 19,80 por 13,50 metros. Maior do que a primeira então, certo? Essa tenda protegia a bela primeira cortina. E além disso, servia como uma proteção, separando todo o edifício dos arredores. Ela caía do lado de fora também, separando o edifício de todos os arredores ao lado, sabe? Então ela fechava, certo? Isso representava, certo? Simbolicamente, a separação. Ou seja, estava separado o tabernáculo propriamente dito, certo? A tenda falada, do átrio. Daqueles que precisavam ainda se limpar, porque nem todo mundo que entrasse aqui, prontamente estavam limpos. Eles tinham que passar pelo ritual, certo? Ritual,
certo? Para que eles conseguissem, certo? E só entrava naquela época os sacerdotes. Hoje, graças a Deus, quando nos limpamos, nos batizamos e nós passamos a ser sacerdote de Deus. E por sermos sacerdote do Senhor, nós temos que agir como sacerdote. Aleluia. Levar a palavra de salvação, de cura e de libertação a todos os cativos e oprimidos do diabo. Isso é que é a verdade, que a gente precisa entender como cristão, certo? Então, essa era a segunda, certo? Então, ela separava. Por que a separação? Ou seja, a casa de Deus, que ele morava aqui, certo? A casa de Deus é separada do mundo, do maligno do mundo e de tudo que não está de acordo com a sua presença. Então você entra na presença, Deus te chama, você entra na presença do Senhor, vai tirando as impurezas. É verdade. Na medida que você entra nas impurezas, você vai se adentrando à casa de Deus. E muita gente, às vezes, é evangélico, é cristão, sei lá, passa 20, 25, 30 anos, mas naquela mesmice. Por quê? Porque não vai tirando as suas impurezas. Então é de glória em glória, de degrau em degrau. A gente vai tirando essas impurezas para se aproximar de Deus, certo? Essa separação não significa sermos afastados dos, vamos dizer, dos pagãos, das outras pessoas. Pelo contrário, nós convivemos e vivemos com as outras pessoas, que a gente já viu, já estudou sobre isso aqui, certo? Porém, certo? Mas nós temos que ter a pureza conosco mesmo, para sermos exatamente diferentes daqueles com quem convivemos. Purificados. Dos ímpios, né? Exatamente, dos ímpios. Nós temos que mostrar o nosso testemunho e não se igualar aos ímpios. Então é através do nosso testemunho que ele vai dizer, verdadeiramente há algo diferente nessas Aleluia. pessoas. Então os sacerdotes eram quem entravam aqui. Eles conhecem, aqueles que, o resto das tribos não entravam, porque se entrassem seriam mortos, certo? Seriam mortos. Mas só que quando esse véu rasgou-se, a gente pôde adentrar, certo? Desde que? Pela fé. Quando Jesus morreu pelo meu pecado. Através do sangue, né? Glória a Senão Deus. a gente não estava. Aí é que vem, e que merece ser falado, a terceira. Eita, vermelha, né? Cristo fez isso perfeitamente, certo? Então a separação nossa não é uma separação dos ímpios, mas a separação nossa é de nós mesmos, do nosso pecado. A gente tem que se separar cada vez mais. Você sabe o que é santo? Santo Aleluia. significa separado. Santificado. Santo não é Maria não sei de quanto que vai agora ser canonificada, sei lá. Já Se foi. não, já foi, sei lá. Eu também sou. E nem quero ser canonizado. Mas Lu também é, vocês também são. Certo? Santos são separados para o Senhor. Santificados através do sangue de Jesus na cruz. Esses são chamados santos. Certo? Então, exatamente. Aí vem, por isso, a terceira que é vermelhinha. A gente está vendo que é vermelha. Ela era feita de pele do cordeiro. A cortina, viu, Temporada, gente? Cortina. Estou falando só da cortina vermelhinha que aparece aqui, uma parte dela, sabe? Porque essa cortina é até lá. Pele de cordeiro e tinta púrpura vermelha, que era extraída. Era a tinta mais cara que existia na E é época. tão lindo, né? Era extraída de uma espécie de um coral, de uma espécie de um tinteiro. Que se você visse o tinteiro hoje. Ou se fosse um colorado. O tinteiro é um bichinho, um moluscozinho do mar, que se você apertar, sai uma tinta meio assim arrusticada. Pronto. Era essa púrpura, ou vermelho, que era procurada pelos reis. Os reis da época tinham roupas de púrpura. Os mantos, né? Os mantos eram caríssimos, certo? Era coisa de mais caro, talvez, do que o ouro que existia na época. Então, essa é a cortina que Deus, essa terceira cortina, certo? Um carneiro era morto na consagração dos sacerdotes quando era dedicado ao serviço do Senhor. Esse animal representava a completa consagração de Jesus Cristo, obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Então o cordeiro, desde Abraão, que o cordeiro era o sacrifício representativo de Jesus.
Então essa terceira cortina era aí, certo? Que ficava ela, e ela se fixava, e ela sustentava o tabernáculo. Ela sustentava como é que se diz, a tenda. A tenda. Daí o que é que a gente pode tirar de conclusão? Cristo é que nos sustenta. Aleluia. É Jesus. Glória Por a isso, Deus, pele, tinta de vermelho simbolizando a Sangue de morte de Cristo tem Cristo, poder. derramamento do seu sangue. Agora veja bem, vocês se lembram aqui, eu vou fazer uma analogia dessa. E a quarta cortina é uma cortina feita de pele de texugo. Que danado é isso? Texugo. Eu fui lá no Aurélio. Demais, eu achei mais. Era uma espécie de foca gigante. Ai, meu Deus. Tinha de 10 a 16 metros. Animal. Era comparável, na época existia, era comparável uma focona. Era comparável a uma baleia. Eu vi. O tamanho. Então eles tiravam a pele para fazer essa, tiraram a pele para fazer. E tinha alguns desses texugos que não se encontravam, eles se encontravam no Mar Vermelho, mas também eles iam para o deserto. Então foi feita essa quarta cortina. Era do exterior. Cor de animal. Um couro de animal, todos, né? Essa tinta, onde é que eles As tintas pegavam, não como eu disse você, uns moluscos que tinham no mar. E raríssimo e que era caríssimo, né? As cobertas eram resistentes ao mau tempo, às influências externas, como Cristo foi na terra como o homem. Agora veja bem, vou fazer uma analogia com a Páscoa. A Páscoa judaica e a Páscoa que Jesus participou foi uma Páscoa com um cerimonial. Quem já foi, a gente já explicou isso, quem já foi lá para nosso pensa aqui, eram 4 copos de vinho que tomavam. O primeiro copo, baseado exatamente em, não é Êxodo mesmo, é Êxodo 6,6 que diz assim, certo? Portanto, dizei aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Glória a Deus. Isso significa assim, libertação. A fase, o primeiro copo de vinho era a fase de libertação. Jesus estava lá, pegou o copo, primeiro copo de vinho, aí disse, significando a libertação. Depois pegou outro copo de vinho, vos livrarei da servidão. E esse copo de vinho era o copo da purificação, ou seja, vocês não vão mais servir ao Egito, ou para nós, vocês não vão servir mais a Satanás. Então era purificação. E o terceiro copo, vos resgatarei com braços estendidos. Aleluia. O terceiro copo. Coisa O linda. que significa? 3 copos, né? No terceiro copo, ele pegou o copo de vinho, pegou o pão e disse assim, eu sou esse sangue. Eita, glória a Deus. E eu vim para de braços estendidos resgatar você. Obrigada, E o quarto copo, Deus. certo? O quarto copo era o copo da aceitação. Porque depois que Jesus nos resgata, quem que nos aceita? Deus. Então tá Aleluia. aqui. Coincidentemente, quando eu fui estudar sobre isso, eu digo, meu Deus, a terceira cortina é a terceira que sustenta. Aleluia. Ela é pele de cordeiro e é vermelha. Sangue. Barbado. Olha Jesus aqui, ó Jesus aqui. E junto com o branco, né? Junto com o branco. Coisa tremenda. As coisas de Jesus é pra As coisas- Água e sangue. Aí eu disse, eu vou parar nas cortinas. purificação. Eu não vou agora para isso aqui, que esse aqui vai ter muita revelação. Vem agora. Eu vou parar na cortina. Oh, Vou dar aleluia. meu testemunho de porcaria que eu tinha feito para fazer, certo? Para falar sobre as cortinas. Amém. Entendeu? É lindo Então, demais. veja como o tabernáculo é significativo para nós cristãos. Isso é só o começo, minha amiga. É só o começo de um estudo. Agora, E isso a pessoa passa por cima e começa a ler. agora Olha a Bíblia. perguntem quantos... Aí porque, velho, saindo Moisés e botou. Como é? Peraí, pega não sei o quê. Gente, também farão uma arca de madeira da casa, os 12 povos do Ímer, e o seu compreende. Isso é muito ruim de ler, pelo amor de Deus. Ah, peraí. Ninguém entendeu o que Já vai é. passando, aí vai pra Eu também achava. Eu também fiz.
Não fez? Nós fizemos várias Pra que isso? É tanta peça, pra que Tanto isso? negócio de Eu dizia peça, tanta assim. coisa. Não acredito. Tanta eu passo- medida. Eu passando E hoje sou por cima de Jesus apaixonada Cristo. por isso. Passando por Meu cima de Mas a Deus. gente vai vendo que tudo tem um Porque, Porque- porque as coisas do Senhor, elas são perfeitas. Aí você começa Ele a não faz entender. nada por acaso. Aí você começa a entender assim, poxa vida, Deus, foi que Deus quem fez. Foi Ele quem deu. Disse, Porque ele deu todos os Moisés, detalhes eu quero desse jeitinho. para Projeto. Moisés. O meu projeto é esse. É E lindo, daqui, desse tabernáculo, é o projeto de Deus até hoje para a nossa vida. Oh, aleluia! Esse Eita, tabernáculo. glória a Deus. Quando a gente começar a falar Doutor sobre... Tronjinho, uma pergunta. Esse tabernáculo, eles levavam de um lugar para Era outro. portátil. Nós Era somos hoje o Agora, tabernáculo. Agora, misericórdia, eles iam montar isso tudo de novo. Botava É. tudo bonitinho pra Isso aqui eu achei lindo. É, a presença. Simboliza exatamente A o fumaça. Shekinah de Deus, a fumaça, né? Fumaça. Sim, ela A botou. presença não era dele quando ele chegava, né? Então, quando o Senhor levantava, eles deram tempo de começar a desarmar. Isso. E era do Era. E aí Era porque ele ficava- ia adiante. Diga. Gente, eu escutei Era nuvem. isso e eu vou passar agora para vocês. Diga. O primeiro GPS. É mesmo. Era o Não GPS. foi o celular, não foi quando o celular Natural. não, A viu? coluna. O Senhor primeiro GPS foi foi o esse. GPS daquele povo no deserto. de mais de 3 milhões. Como ele quer ser o nosso GPS? É isso, Lu. É verdade. Ele Quer dizer que o anunciar. pessoal, quando via. Então, se a quando ele via gente escutar a voz É. do Porque a Senhor, coluna Desaparecia. ficava parada. Quando a Aí nuvem quando começava, quando começava a caminhar, aí ele levantava, ele já sabia que era para desarmar Ele avisava, e filha. esperava É. ela começar a caminhar para eles começarem a Oh, meu Deus, que coisa linda. Mas é isso hoje que ele faz a mesma coisa com a gente, se a gente permitir. É, hoje é assim, meu irmão. Porque quando a gente quer fazer da nossa maneira, a gente só leva Lapada. tropada, viu? E quando a gente deixa É só a gente, ó. o E quando Senhor ele faz, nos ele guiar e faz. a gente sai, ó, deixa Eita, ele ser o glória. GPS, a coisa é diferente. É lindo demais. meu irmão. Porque esse estudo certeza. desse tabernáculo, quem está aqui acompanhando, que a porta é estreita, É verdade. e ele está aqui nos ensinando, aprenda. Minha irmã, eu Amém. acabei de ouvir hoje do Rabino Marcelo, ele dizendo assim, gente, a palavra de Deus fala assim, muitos são chamados, E pouco. poucos escolhidos. As pessoas às vezes dão muita visão à multidão. Ele disse, gente, cuidado com multidão. Cuidado. Multidão não quer dizer nada. É verdade. Outra coisa que ele também falou, o Senhor falou 7 vezes ao que vencer. Oh, aleluia, Então, para Apocalipse. mostrar que a Vou coisa não mostrar vai que não é ser todo fácil. mundo, e não é todo mundo, E não é é o que fácil. vencer. Ah, o vencedor da Mas vez. é possível. Da Agora, vez. agora É é possível. possível, gente. Tantas pessoas era para ter a oportunidade de estar aqui. Ah, E tem pessoas que são chamadas e não esse vêm. banquete, gente. Mas é Funcionando porque- não. E não vem. E não Mas vai. não é, Tem gente. pessoas que eu chamo e não vem. Ficou É o escuro. que eu estou dizendo. Quem Ficou está preto. aqui, quem está aprendendo, Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Por isso que eu gravei. Veja bem, para responder Ô, Lu. a Anaísa. Tá lá Ah, em descarregou, Êxodo 40. então. É o último capítulo de Êxodo, versículo 34 Ficou em diante. Então a nuvem Vê se cobriu a gravou tenda aí. da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Eita, glória a Deus. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem Não dos... dá para filmar, não. A bola grande. Botou não. Por que é grande? Só fez você tirou a foto. Mas tem não. Pena. A próxima eu Olha, tiro. de dia a Mas nuvem foi do Senhor, filmado. de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, Eita, à vista de glória. toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Meu Deus. Esse era exatamente isso que a gente precisa saber. Porque quando você sabe isso aqui, quando você começa a conhecer
os projetos, você começa a conhecer os projetos de Deus e as respostas lá de Eita, Apocalipse. glória. E você começa realmente a saber Compreender. a sua verdadeira identidade, de onde você vem, o que você representa aqui na Terra. E aí você vai, quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem. Nós temos, quanto mais sabemos, mais Isso, responsabilidade nós é temos lindo. para levar isso às pessoas. É verdade. Infelizmente, como o Lu falou aqui, e a palavra diz, a porta estreita. E muita gente prefere não vir. Certo? Tem nem noção, não tem nem noção do que está perdendo. Tá perdendo, né? Era o que eu queria Porque falar isso é hoje. uma relíquia. Mas na verdade o que eu queria mais falar é exatamente desse testemunho. Agora eu não vou orar. Eu quero que quem sentir no coração venha orar por mim. Não ore para eu não falar nada não, certo? Senão minha boca fica fechada. Ore para que eu só fale as coisas boas de Deus. Porque eu já entrei em muita confusão. Glória.